Olá, boa noite. Bem-vindos ao programa Em Debate. Hoje abordaremos um tema de suma importância para todos nós: urbanização, desafios da cidade e capital. É um momento em que as cidades estão em constante crescimento. É crucial discutirmos os desafios e oportunidades que a urbanização traz. Para nos ajudar nessa análise, temos connosco 3 convidados. O sociólogo e investigador Redi Lima, que nos trará uma visão sociológica dos processos urbanos. Aproveito já para o cumprimentar. Bem-vindo ao programa. E também temos aqui conosco a arquiteta urbanista Ângela Almeida, que vai contribuir com a sua experiência técnica e prática sobre planeamento urbano. Muito boa noite, Ângela. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E por último, não menos importante, temos o presidente de uma associação comunitária, Edmilson Garcia, que vai partilhar aqui conosco a perspectiva das comunidades locais sobre o impacto da urbanização. Edmilson, bem-vindo. Obrigado, boa noite. Bem, vamos iniciar com uma breve introdução sobre o que é a urbanização, seus motivos, vantagens e consequências, e em seguida partiremos para o debate com os nossos convidados. Vamos então começo já com o Sr. Redi Lima, a pedir que defina um pouco essa questão, esse conceito. O que é urbanização? Mais uma vez, boa noite. A urbanização não tem muito o que falar. Quando falamos de urbanização, falamos de um processo de crescimento urbano que está intimamente ligado com os processos migratórios. E quando olhamos para Cabo Verde, mais especificamente a cidade da Praia, digamos que é um processo que começa para aí nos anos 30 e 40, muito resultado da seca e da fome nos campos, não é? E depois, pronto, com a independência dá um novo processo de urbanização, um novo processo de crescimento urbano, e vai seguindo, e a partir de, por exemplo, 2010, desde 2010 para cá, vem aumentando a volta de 18,6% a nível dos hectares da terra ocupada, e como eu disse, é um processo que vai sempre formando, não é? Vai formando esse espaço que nós chamamos de urbanos, e quando olhamos para a praia, reparamos que hoje em dia é quase 100% da praia urbanizada, do município da Praia. Praticamente quase não temos zonas rurais dentro do município da Praia. E no fundo, quando falamos de urbanização, é disso que falamos, não é outra coisa. Também. Volto para esse lado. Ângela, por favor, complementa para ajudar as pessoas em casa a perceber o que é isso, urbanização. Muito boa noite desde já. Aproveito para cumprimentar e para agradecer pelo convite e também agradecer e dar boa noite a toda a população, que hoje é Dia Mundial da População. Isso. Como o colega referiu, a urbanização é um processo complexo, que vem desde a comunidade, habitação, toda a envolvência da comunidade, habitação, espaço, transporte, vias, também transporte, eletricidade, tudo isso completa a palavra urbanização. Por exemplo, temos a cidade da Praia. É uma cidade, é capital de Cabo Verde. Tem uma urbanização que hoje, como o colega disse, é uma expansão desorganizada, uma parte desorganizada, outra organizada. Antes de alargarmos um pouco nesse aspecto, vamos só passar a palavra para o Edmilson. Ele vai complementar a sua visão em relação a esse conceito de urbanização. Mais uma vez, boa noite. Obrigado pelo convite. Também agradecer às pessoas cumprimentar as pessoas que estão a nos ver em casa. Como o colega já disse, é um processo complexo, sobretudo nas comunidades, porque, a verdade seja dita, grande parte dessa massa que vem para a cidade, grande parte vai para as comunidades. E tanto é que hoje nós temos, como também o colega já referiu, já quase não se há espaços rurais aqui na cidade da Praia,
São Filipe já não é tanto, a Xara Grande Trás, que já foi uma comunidade rural, hoje já é urbanizar e continua a crescer, entre outros exemplos que nós temos aqui na cidade, e traz com ele os desafios que todos conhecemos, que se calhar também vamos falar mais à frente. Um processo que influencia a dinâmica social, Rei de Lima. Pode explicar como é que se dá esse... A urbanização é, antes de mais, social. Não há urbanização sem o social. O espaço vazio não é urbanizável. Quando nós falamos das dinâmicas sociais nas cidades, para já as cidades surgem, ou seja, as cidades expandem devido a um processo de uma ausência de política no campo. É isto que faz com que as pessoas venham para a cidade. Há esse discurso que a cidade é um campo de atração. É um discurso errado. A cidade não é um campo de atração. O que traz as pessoas para a cidade não é atração. É simplesmente ausência de ter uma vida melhor no campo. As pessoas não deslocam para outro sítio que devia ser melhor. Não é? E isto faz com que? Isto faz com que, obviamente, as pessoas vão ocupar os arredores. Quando olhamos para a praia, a cidade era o platô. Até anos 90, a cidade é o platô. Na cabeça de muita gente ainda, a cidade é o platô. E o que eu reparei interessante na cidade da praia, por exemplo, é que, do ponto de vista simbólico, eu trabalho muito com o simbólico, quando nós falamos de urbanizado, não é? Nós falamos de bairros. O nosso conceito de bairro não é um conceito de bairro, por exemplo, que se diz em Portugal. Em Portugal, bairro é um sítio onde há uma população, digamos, de baixa renda. Um lugar, normalmente, que foi resultado de uma política social, de uma política de intervenção, que as pessoas foram deslocadas para lá. Aqui a noção do bairro é algo que seja urbanizado. Não é? Porque o que nós chamamos de informal, quanto a mim errado, nas comunidades, as pessoas, ou seja, nos bairros periféricos, as pessoas chamam de zonas. Não é? Zonas, subzonas. Não é? Então, o que eu tenho reparado é que a própria lógica das pessoas entenderem a cidade depende do posicionamento que as pessoas estão na cidade. Não é? Porque para quem está nos centros, e Praia tem 7 centros urbanizados, digamos assim, para quem está no centro, fora do centro são bairros, numa perspectiva portuguesa. Mas para quem está nos ditos bairros, a perspectiva depende da urbanização que eles estão. Por isso que muitas vezes, quando há algumas medidas cosméticas de urbanização, que podemos discutir o que é isso de urbanização, se aquilo é ou não urbanização, as pessoas tendem a dizer que eles já vivem nos bairros. Um grande exemplo, está aqui alguém da Xara Grande de Trás, é, por exemplo, o bairro na Xara Grande de Trás. É bairro porque é humanizado, o resto são zonas. Né? Isso é perspectivas das pessoas. Agora, lá está, a cidade cresce a partir das dinâmicas sociais. E as dinâmicas urbanas depois têm implicações na vida das pessoas. Exato. Passo agora a palavra à Ângela Almeida. Quais são os principais desafios enfrentados enquanto urbanista, enfrentados no planeamento urbano, sobretudo da capital do país? Sim, principalmente a cidade da Praia. A cidade da Praia, vamos pegar na expansão urbana. O ritmo de crescimento que temos acompanhado, que estamos a acompanhar a cidade da Praia. A cidade da Praia cresceu desde 75, com a expansão, com a migração das pessoas para a praia. Então, hoje, temos um ritmo acelerado. Não é só a cidade da Praia, o mundo inteiro. Temos um ritmo acelerado onde, na cidade da Praia, temos maior que 50% de construções informais. Então, o desafio da urbanização da praia, principalmente, em primeiro de tudo, vamos ter nas zonas ou na parte expansiva informal. Na parte desafio informal. enfrentado no planeamento urbano. No planeamento urbano. Porque é assim, para planear, para elaborar um plano urbano, temos que ir ao encontro dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Temos 17 pontos
do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Para ter uma urbanização sustentável, temos que incutir nesses pontos. Principalmente o 11º ponto, que é cidades e comunidades sustentáveis. Falando em cidades, comunidades sustentáveis, então, para entrar nesses bairros, digamos, entre aspas, clandestinas, há várias, como é que eu ia dizer? Há pontos que podemos, há pontos críticos, ruelas, casas desorganizadas, então ali surge a insegurança social, a insegurança urbana. Esses são os conflitos, os desafios que um urbanista enfrenta, pelo menos para a elaboração do plano. Um dos pontos. Porque tendo esses objetivos de desenvolvimento, pegando na expansão, num bairro de expansão, como já referi, na expansão informal, a comunidade sofre. A comunidade tem sempre pontos negativos e pontos positivos. Onde podemos, para fazer uma urbanização, temos duas formas de urbanização. Uma forma que é tipo americana, que são casas dispersas, um terreno disperso, ou edifício disperso, que não há economia dentro dessa urbanização. Por que eu digo economia? Porque temos 3 pilares essenciais para a sustentabilidade. Esses 3 pilares são economia, ambiente e social. Se pegamos nesses 3 pilares, podemos urbanizar um bairro de uma forma sustentável, por exemplo, num tipo cidade compacta, onde podemos pegar num bairro ou então transformar um bairro informal numa cidade compacta, ou vice-versa, adaptando à realidade. Mas urbanização é um processo. Cada processo é um processo. Podemos tanto fazer uma urbanização nova, com terreno virgem, ou então adaptar a um bairro. Pode ser, claro que tem de ser um bairro informal, transformar numa urbanização formal, entre aspas. Um processo também que tem trazido muitas consequências, sobretudo, Edmilson, quero que traga aqui do ponto de vista das comunidades. Quais as consequências trazidas por esse processo, urbanização? Pois, a questão tem muito a ver com o não planeamento, ou seja, o crescimento não natural, por assim dizer. O natural seria, as pessoas, o crescimento que nós temos, as pessoas nascem e vão expandindo, mas aqui o processo é diferente. É que todas as pessoas na sua maioria já saem do espaço rural e vêm cá e começam, geralmente, nas famílias, nas comunidades, e a partir daí surge aquela questão da construção clandestina, entre aspas, que se é construção, o que falta mesmo é o planeamento, mas de uma perspectiva comunitária traz os problemas, porque quando não é planeado, acaba por criar desafios sociais, acaba por agravar os desafios sociais que já ali existiam, e com o aumento da população, se não há emprego, e a população cresce, o problema é grave. Se há a questão da criminalidade, o problema é grave. A questão também que tem muito a ver com o acesso às questões de saúde e por aí vai. Portanto, numa perspectiva comunitária, o que é que nós temos neste momento? Sobretudo do ponto de vista dos problemas sociais que nós temos, é o agravamento uma questão de não planeamento, não acompanhamento da dinâmica que a cidade cresceu, neste caso a cidade da Praia. E eu vou só citar aqui um exemplo
da comunidade da Chaga Grande Trás, que eu conheço muito bem, e o Redi sabe melhor do que eu. Nós tivemos aí uma questão que muitas vezes se fala da criminalidade naquela comunidade, mas nunca ninguém pergunta de onde surgiu isto e porquê. A Chaga Grande Trás era uma comunidade rural, que tinha lá uns pescadores e pastores, e de repente achou-se que devia criar um sub-bairro, também leva o nome de bairro, daí está a questão que o Rei estava aqui a colocar, o bairro porque se calhar era, entre aspas, mais urbanizado, mais organizado, embora faltava aí muita coisa, mas pronto, é o que se diz e é o que acaba por acontecer. E por que é que nós temos o conflito? Porque não houve uma harmonização das relações humanas que aí estavam entre o novo bairro dito urbanizado e o bairro o bairro e a comunidade que já estava lá. Então, o problema da criminalidade e de outros problemas que nós tivemos aí temos ainda e em menor, embora hoje numa escala menor, tem muito a ver com a questão do não planeamento urbano daquela comunidade, e eu acredito que também acontece em muitos outros bairros aqui da cidade da Praia. Eurírio, por favor, quais são os impactos sociais negativos trazidos pela urbanização? Vou ligar com o que já foi dito. Normalmente na Praia, quando nós falamos de impacto negativo, não é? Nós tendemos a traduzir numa linguagem colonial e dizer que é informalidade, que nos anos 20 a Escola de Chicago deu o nome de desorganização social. E eu costumo dar o exemplo da Cidadela. A Cidadela é um bairro planeado, o bairro chique da cidade, atualmente dos bairros dito mais chiques. Agora depois eu pergunto, mas qual é a diferença entre a Cidadela e um dito bairro informal? Nenhum. A lógica de construção é a mesma, não é? O problema nem está no planeamento. O problema está na forma como se faz. Eu não me preocupo com o planeamento. Às vezes eu digo que é preciso planificar para não planificar mais. Porque o planeamento é um instrumento, não é? Mas nós tendemos a seguir orientações que não vão de acordo com a nossa realidade. Por isso que eu sou da opinião, e eu já trabalhei em projetos do tipo, de que devemos começar a pensar a informalidade como um modo de urbanização e adaptar. Porque Cidadela foi feito de novo. Foi um bairro feito de zero. E o que está lá nós sabemos. Aquilo que está lá. Porque o problema está naquilo que os teóricos de arquitetura e os teóricos da sociologia urbana chamam de governação furtiva. Ou seja, há pressões de grupos, não é? Que muitas vezes faz com que quem deveria decidir e quem deveria fiscalizar não fiscalize. Sem falar no caso cabo-verdiano, quando falamos das EDTIs e desses tipos de planeamentos urbanos que se faz, de algo que nós, na sociologia urbana, chamamos do papel das máfias do desenvolvimento no processo de ordenamento do território. Não é? Que, no fundo, é uma trilogia entre o crime organizado global, o crime colorinho branco e o Estado. Não é? E isto é o problema. Porquê? Porque segrega as cidades. Por isso que eu acho que hoje devemos começar a pensar a planificação da cidade de uma forma completamente diferente, de baixo para cima. Né? O bairro que o Edi está a dar exemplo, o bairro da Chaga Grande Trás, o bairro mais especificamente, aquela subzona bairro, foi planificado. Aquilo foi planificado, colocaram lá, deslocaram pessoas. Mas não se fez o básico. Né? Porque as pessoas querem ver com dignidade. Como é que tiras uma pessoa que diz que vive num bairro pobre, mas que tem retrete, tem casa de banho e depois mete num sítio que é urbanizado? Não tem. Isto tem consequências. Né? Isto tem consequências não só na autoestima, depois tem consequências na segregação, porque estás a segregar um conjunto de pessoas. Portanto, nós acho que devemos começar a repensar a forma como planificamos esta cidade. Não é? E esta cidade deve ser planificada numa perspectiva, como eu já disse, de baixo para cima. Uma perspectiva reflexiva, de fazer as pessoas refletirem sobre que cidade, porque nós não sabemos que cidade queremos. Não é? Nós seguimos orientações das políticas do projeto que vem de fora.
Nós não pensamos. O grande problema está aí. E a crítica que eu faço dentro da sociologia urbana, quando eu penso a cidade, com os arquitetos, com os urbanistas, é precisamente isso. Né? Porque o que se chama de informalidade eu chamo de urbanização de emergência. As pessoas fazem, mas o Estado também faz. O Estado faz emergências. É bombeiro, apaga as chamas. Porquê? Porque lá está. Se pensa a cidade numa perspectiva eleitoral. E isto é o desafio da cidade. Isto são os impactos negativos. Né? A questão da criminalidade, claro que é. Mas mesmo se reparamos, hoje em dia na cidade da Praia, indo para os dados oficiais, onde há mais taxa de ocorrências criminais, é o bairro de Palmares. Curiosamente. Né? O problema onde é que está? São bairros que, de facto, não há vida. Porquê? Porque nós urbanizamos a partir de uma política de loteamento. Nós não pensamos no espaço público. Entramos na Palmares e encontramos espaço público? Não. Não encontramos. Não existe. Não é? Então, nós não estamos a pensar a cidade de bem comum. Estamos a pensar a cidade numa perspectiva completamente neoliberal, no sentido de venda e sem se preocupar com o bem-estar comum das populações. É este o impacto negativo desta cidade, depois que se agrega. Não é? E depois tem consequências, obviamente. Está a querer dizer que a cidade da Praia está a conhecer um processo de urbanização desorganizada? Não, eu não falava em desorganizar, eu não uso essa palavra, porque a questão de organização, o que é isso? Como eu disse, cidadela supostamente organizada. Na prática é outra coisa. Eu vejo bairros que se dizem formal e desorganizado, mas a lógica de coesão social é diferente. Né? Porque a cidade da Praia hoje vive naquilo que os teóricos chamam de trombose urbana. Ou seja, o que é que isso significa? Significa que nós temos uma cidade com problemas de circulação, porque não se pensou na circulação, não se pensou no espaço público, não se pensou nos espaços verdes. E quando se fala, por exemplo, da questão, e falou-se bem aqui na questão da cidade sustentável, é um clichê. Né? É um clichê que se usa, mas é importante o conceito. Né? Só que nós não estamos a construir, infelizmente, cidades sustentáveis. Não é? E hoje, com os desafios climáticos, nós precisamos começar a pensar em cidades sustentáveis. Mas cidade sustentável é uma cidade adaptável à sua condição real e tendo em conta quem vive nela. Não é aquilo que os teóricos nos anos 90 em África, os arquitetos, chamaram de síndrome de Dubai. Né? A cidade da Praia já deu vários nomes. Nova York, Dubai, Joia de não sei quê, Japão de não sei quê. Mas são modelos. Né? Os modelos servem para inspirar. Né? Não há um modelo de urbanização. Não é? Não se pode pensar, por exemplo, que eu posso planificar a Xaria da mesma forma que eu planifico o Eugênio Lima, da mesma forma que eu planifico não sei. Não pode pensar nisso. Não é? Então, nós temos é que olhar para a nossa própria realidade num trabalho colaborativo com as populações daqueles territórios e, a partir daí, pensamos o modelo. E não é nada que não é alcançável. Nós fizemos isso, por exemplo, no projeto Outros Bairros em São Vicente. Pronto, depois foi descontinuado, mas esse é outro processo, não vamos falar aqui. Mas funcionou. Né? Porque, repara, nós colocamos praças e depois criticamos que ninguém está nas praças. Mas porquê? Nós temos espaços, microespaços de sociabilidade naturais nos bairros. Só que não se aproveita. Porquê? Porque nós tendemos a fazer cidades em gabinetes. E nos outros bairros, o interessante, ali na zona do Mindelo, em Monte Sossego, o interessante é que fecha a partir de forma diferente. Ou seja, se reabilitou uma zona sem plano. Mas quando eu digo sem plano, não é que não tenha plano. É conhecer a realidade, a partir do conhecimento da realidade, começar a fazer planos de forma colaborativa com a população, construindo praças onde realmente as pessoas ocupam. E funcionou. Eu acho que é isso que nós começar a fazer. Em vez de estamos a fazer grandes erotes, grandes PDMs, que são importantes, mas depois que ninguém segue. Porquê? A partir daquela coisa que eu chamei de governação furtiva. Porque depois há máfias que circulam nesses territórios e torna isto incontrolável e sem fiscalização. E por isso que temos a cidade que nós temos. Não diria cidade, utilizando o termo desorganizado, ok, mas porquê?
Por causa das populações? Não, porque não há fiscalização. Não há uma lógica de pensar a cidade, não há uma ordem de fazer a cidade. É esta as conclusões que nós temos tirado pensando na cidade da Praia, pensando na cidade de Mindelo, mas não é um problema cabo-verdiano, atenção. Não é um problema cabo-verdiano, isto é um problema das cidades atuais. Edmilson, volto consigo, depois passo a palavra para si, Ângela. Concorda que aumento populacional tem contribuído para o surgimento da desigualdade social, sobretudo na cidade da Praia? Eu não diria numa relação causa-consequência, porque nós sabemos que a população cresce. Isso é coisa que nós já sabemos. Então, o que é que deve-se fazer é antecipar esses processos com o devido, já agora não é uma questão só de planeamento, mas também de perceber cresce, mas cresce como. E o que é que nós vamos fazer para fazer o acompanhamento deste crescimento e não tornar o problema ainda maior, que é os problemas que já existem, com o aumento da população continua a crescer, obviamente, mas eu penso que não há um acompanhamento devido do crescimento populacional de forma equivalente para superar os desafios que nós sabemos que existem, sobretudo nas comunidades. Vou insistir neste termo comunidade em vez de zonas e bairros, porque o que se pensa efetivamente, o que dá sustentabilidade à questão da urbanização, tem muito a ver com o sentido de pertença, o sentido de comunidade. Tem muito a ver com isto. Porque muitas vezes fazem construções forçadas, que não é o que a comunidade quer, não é o que a comunidade, de certa forma, se calhar pensava, mas depois acaba por, de certa forma, forçar as pessoas a fazer o que não querem fazer. Vou dar um exemplo, por exemplo, das ruas pedonais. Nós temos um exemplo de uma rua pedonal em Axarganetraz, que é uma coisa, quase um crime social, porque não era o lugar onde a comunidade, por exemplo, gostaria que fosse, ou não, poderá até não ser o que a comunidade queria no momento. E a comunidade não ouviu, é uma medida como o Redi diz muitas vezes, é uma medida de cosmética, fica bonito na fotografia, mas depois, se formos ver hoje, quem é que está lá? Quem é que está a tirar o proveito daquela construção? É pensarmos também um bocadinho nos bairros Casa para Todos, que eu diria também que é um bairro dentro de um outro bairro, que de certa forma acaba por criar a sua dinâmica própria e que nós sabemos hoje em dia, é só ver as notícias, os problemas que já surgem dentro dos Casa para Todos, que é o exemplo do que aconteceu em Axarganetraz, por exemplo. Não há só aquela questão da construção, mas depois não há o acompanhamento e fazer o que se deve ser feito de base, o trabalho de base, para que não explora naquilo que tem explodido com os problemas sociais que nós temos. Tem a ver também com a criminalidade, o uso de drogas, crianças na rua a fazerem coisas que se calhar não devem fazer, porque não há um sociólogo, por exemplo, num edifício Casa para Todos, para acompanhar as crianças que, por exemplo, estudam de manhã e ficam à tarde em casa, e sabemos que não ficam em casa, ficam na rua, à mercê do que apresentar e aparecer à frente. Ângela, do seu ponto de vista, como é que um plano urbanístico pode ser mais inclusivo e incluir todas as camadas sociais? Antes de tudo, queria só discordar do meu colega sobre igualar o conceito de informal com formal. Não tem nada a ver. Cidadela não tem nada a ver com um bairro informal, por exemplo, Bela Vista. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver um bairro com um plano urbano com um bairro sem plano urbano. Cidadela ou Palmarejo Grande, que é
tem uma organização melhor, tem uma urbanização melhor que Cidadela. Por quê? Tem as infraestruturas. Foi elaborado no plano infraestruturas básicas que estão executadas. Tem infraestruturas todas executadas. Um bairro informal não tem planeamento com infraestruturas. Não tem planeamento quer dizer que sofrem dessas infraestruturas. Então, um bairro sem infraestruturas básicas, temos vários pontos negativos ali que podemos encontrar, que leva a um enfraquecimento econômico do país, leva à pobreza, que hoje em dia devemos pensar nisso, erradicar a pobreza, erradicar a fome e aí a palavra inclusão. Agora chegamos à parte da palavra inclusão. Para gerir... Antes de pegar a parte da inclusão, Redi quer... É uma questão teórica, não, a realidade não é esta. Se me falar que a Cidadela tem infraestruturas quais? Tem passeio, as pessoas andam na rua, as pessoas andam no meio da rua. Não tem infraestruturas. Tem esgoto? Ok. Tem água? As casas são baratas, as pessoas não iam. Porquê? Porque não havia. Há uma tese mestrado que eu conheço muito bem sobre o que se fez, ou seja, o que se pensou, o que se fez. O problema aqui não é o planeamento em si. O problema é o que se faz. Não é? Olhamos para Palmarejo Grande. Ok, tem passeio, tem espaço público? Não tem. São cidades, são bairros para as pessoas ocuparem, comprarem, ocuparem. E vamos para Palhacê, por exemplo. Vamos? Palhacê, no aeroporto. Palhacê é um bairro que foi planeado. Sim. Tem um plano urbanístico com todas as infraestruturas básicas e, inclusive, cada lote tem área verde maior do que a área construída. Onde? Palhacê. Bairro de Palhacê. Áreas verdes? O que é que entende por áreas verdes? Área verde é uma parte que hoje em dia é considerada, isto é, não é hoje em dia, sempre foi considerado uma parte saudável para uma família. Hoje em dia, devemos ver essa parte, devemos ver o espaço com olhos de ver o urbanismo com olhos de ver, planear uma cidade com olhos de ver. Por que as pessoas de rural, a população de rural, trouxeram algo de rural para urbano? O cultivo, criação de animais, que hoje no urbano não é permitido. E no bairro Palhacê pode-se ter uma vida autossustentável. Uma edificação e uma área verde que poderá ser sustentada. A família. Um lote com área verde que se pode sustentar a família com cultivo ou então área de lazer é um bem à população, é um bem à saúde pública, é um bem às pessoas. Concordo com tudo que disse. A cidade é viva. A cidade tem de respirar. A cidade tem de acolher as pessoas, mas as pessoas também têm de acolher a cidade. Concordo com tudo isso. Pois, então o ponto negativo que temos da parte informal, dos bairros informais, são esses detalhes. Mas qual é o bairro formal na praia já agora? Palhacê não é formal? Não sei. É. Porquê? Porque é urbanizado? É urbanizado. Um dos critérios da formalidade é a urbanização. É a urbanização, o plano urbano, antes da construção. O plano urbano, antes da construção, tem todas as infraestruturas. Uma pessoa para construir no lote próprio, no bairro de Palhacê, por exemplo, tem, por formalidade, ir à Câmara, aprovar o projeto, pedir licença de construção e seguir os trâmites todos. Um primeiro critério que um proprietário pode seguir é o alinhamento das casas. Não pode construir uma via. Concordo plenamente.
É um exemplo da formalidade. Concordo Do plenamente. plano urbanístico, onde um bairro informal não tem esse plano. Se não tem esse plano, pode construir numa via que posteriormente, no futuro, podemos fazer um arranjo urbanístico, porque, por causa, o colega disse há um bocado que pode-se ter que tanto informal como formal, Cidadela é igual a um bairro informal, que um bairro informal talvez pode ter um plano urbanístico. Ok, tudo Não bem. disse que tem plano urbanístico, disse a questão da coesão social, a questão da coesão. Sim, sim. Que um bairro, contrário, um bairro informal pode ter arranjo urbanístico. Pode? Claro, nesse ponto sim. Mas não é igual a um bairro que tem pré. A questão é aqui que há um desencontro entre o que está no papel, que eu concordo, e o que é real. Aqui estamos a falar no real. Mas a realidade... A praia é 80% informal, 99% extra-legal. Porquê? Porque não há passeio, porque as pessoas... Lá está. O problema não está na planificação. Não há passeio. Não há. As pessoas ocupam. Sabes? Mesmo nas zonas ditas formais. Porquê? Porque falta fiscalização. O meu problema é esse. Não percebi. Num espaço... Praia 99 é extra-legal. O Sim, que está no papel... Mas no plano... Na Cidadela não há passeio. No Palmarejo Grande não há passeio. Há passeio? Palhacê não há passeio. Acho que aquilo é passeio. Por que não é? Eu não sei qual é a noção do espaço público e do passeio do espaço verde, Não é mas assim, acho estamos que com déficit. Estamos com déficit. Isso é verdade. Estamos com déficit de área verde. Nós estamos com déficit. Não temos. Eu conheço palha verde, aquele é seco. Não tem palha, não tem espaço temos, verde. Pode estar no papel. Está no papel, mas tem de ser executado. Tem um ponto importante que temos de levar em consideração e todos nós temos que fazer isso. É levar tudo para a comunidade. A Câmara Municipal, que é responsável para gerir a cidade, tem de ir ao encontro à comunidade. Não é esperar a comunidade vir ter com a Câmara, mas sim a Câmara, ou então todos nós temos que... Essa parte que já é uma parte crítica. Eu estou a dizer que tem de ir. Então concorda comigo. Tem de ir à comunidade, ver a deficiência que a comunidade tem. Só assim pode-se criar um urbanismo sustentável. Só assim pode adaptar a realidade que temos, que é 70% de clandestinos. Então, com clandestino, o que é que podemos fazer? Não é clandestino, o que para clandestino não existe. Informal. O que é que podemos fazer com isso? Todos nós temos que trabalhar nisso. Claro. Temos que trabalhar a comunidade. Quem é responsável para gerir o urbanismo, tanto da praia como de outras cidades, tem de ter essa responsabilidade de ir ter com a comunidade, porque a comunidade tem de ser trabalhada para respeitar a área verde, para respeitar a via pública, para respeitar quem quer que seja, tem de ter essa noção. É uma educação que temos que ter, uma educação que temos que levar à comunidade. Então, acho que não estou bem a entender o meu colega. Não podemos igualar esses conceitos. Não, o que está a falar está correto do ponto de vista teórico. Só que nós temos que falar do ponto de vista real. Há no papel e temos que contribuir para que seja executado. E enquanto discutimos o formal e o informal, não vamos a lado algum. O grande discurso hoje na arquitetura, eu sou de estudos urbanos, nem estou a falar da sociologia, o grande discurso hoje na arquitetura é precisamente aproveitar, utilizar a informalidade enquanto modo de urbanização. Ou seja, tornar aquele espaço que nós dizemos informal, que é um espaço de resistência, um território de resistência. Porque aquilo é informal porque é alguma coisa. Não, aquilo, as pessoas não vêm... porque praia teve um plano dos anos 60. Começou nos anos 60. O problema é o quê? É o que eu falei de conceito da governação furtiva. Porque não há uma ausência de Estado. E isto é o problema. Nós não estamos a falar coisas diferentes. O que eu estou a dizer é que uma coisa é o que diz no papel. Outra coisa é o que há. Mas quando me diz Palhacê tem um espaço verde, eu não vejo. Ainda não. E nem sei se vai ter. Porque também Cidadela tinha. Mas porquê? Não, Cidadela, nem vou entrar em pormenores, porque Cidadela é um caso à parte. Que também não há certas infraestruturas que temos ausência ali na Cidadela. Mas eu comparo Palmarejo Grande, que tem as infraestruturas todas, equipamentos também há
no Palmarejo Grande, mas na Cidadela, mas já hoje em dia não se vê. As estradas já começam a ser comido e depois não há manutenção do dito espaço Também há público. falta de manutenção. O problema está aí. Edmilson, que está aqui a representar as comunidades, talvez possa apresentar aqui algumas reivindicações que as comunidades têm apresentado em relação justamente a esse aspecto. Quer apresentar aqui algumas... Sim, o primeiro, volto a insistir, é perceber a dinâmica própria da comunidade e trabalhar a partir daí. O que eu vejo e eu penso que também a comunidade sente é que a comunidade não é ouvida. Não é ouvida nem no planeamento, nem na parte da própria execução. Dei aqui alguns exemplos e que não respeita esta dinâmica que já existe. Por exemplo, a questão do espaço público tem que levar em conta o que já se faz na comunidade. As pessoas não podem estar num sítio a fazerem reuniões, a participarem em atividades sociais, etc., etc., e a Câmara Municipal, por exemplo, ir fazer, a Câmara, o Governo, seja lá quem for, ir fazer uma construção social num sítio completamente diferente. A primeira reivindicação tem muito a ver com o ouvir a comunidade. Não se pode planear, não se pode urbanizar a partir do gabinete, por exemplo. Tem que ir à comunidade, ouvir, ver qual é a dinâmica própria que a comunidade tem e aproveitar. Só assim as pessoas vão contribuir. As pessoas vão contribuir se sentirem que aquilo, que fazem parte do processo, que se sentirem incluídas. Não vão contribuir se, por exemplo, acharem que nós estamos aqui, vão construir ali, nós não fomos ouvidos, etc., etc. A primeira reivindicação tem que ser esta. Ouvir a comunidade, perceber a dinâmica que a comunidade já tem e aproveitar. A pergunta que eu tinha colocado anteriormente, portanto, como é que os planos urbanísticos podem ser mais inclusivos e levar em conta, em consideração, todas as camadas sociais? É isso que o colega está a dizer, que vem logo a palavra inclusão. Mesmo não sendo o plano urbanístico um projeto arquitetônico, podemos, para projetar um lote, um edifício, temos que ouvir o cliente, temos que ouvir o proprietário. Não podemos elaborar o projeto só pensando em nós. Nós já sabemos o que é que podemos projetar, mas se não ouvimos o proprietário, estamos a criar um espaço para o proprietário viver uma infelicidade. Porque temos que ouvir o proprietário, elaborar o projeto, não o que o proprietário quer, mas adaptar o que o proprietário quer à legislação, aos regulamentos. É igualmente falando de plano urbano. Plano urbanístico, temos que ouvir a comunidade, temos que incluir a comunidade para podermos elaborar o plano. Não podemos elaborar o plano dentro do escritório. Técnicos, presidente de Câmara, vereadores, todos os envolventes devem estar pés assentos no chão. Devem visitar a comunidade, devem ir ao terreno, devem ir ao encontro das pessoas e não esperar que as pessoas venham, porque a comunidade é uma parte essencial na elaboração de qualquer coisa relacionada com o urbanismo. Edmilson, Eu queria dizer aqui alguma coisa. Isso, pode avançar, exatamente isso que tem a ver com, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Eu estou a falar aqui muito da Xará-Trás, que é um bairro que eu conheço. Nós até há algum tempo, e ainda nós temos, a questão da criação de animais, por exemplo. Nós vamos projetar a comunidade, a partir de agora vai ser assim, não podem criar galinhas, porcos, etc, etc. Ok, não podem porque nós queremos isto, de certa forma, organizar para não prejudicar o vizinho, mas depois qual é a solução? A pessoa não pode criar, que muitas vezes vem o sustento, por causa do saneamento, ok, tudo bem, mas qual é a solução? Não vão criar... Tem de se criar as condições. Quer dizer que hoje não temos, talvez, uma gerência ótima.
Temos que ver essa parte. Muito longe disto. Eu não estou a discordar que, por exemplo, as pessoas, o meu vizinho tem que criar um porco em cima da casa e com os problemas que cria, do saneamento, da higiene e da segurança. Mas há que criar soluções. E não há soluções até o momento em nenhum bairro aqui na cidade da Praia. Falta essa parte de comunicação. Falo, por exemplo, da criação de pocilgas comunitárias, espaços de criação de animais comunitários, sendo possível, ou então tem que haver uma solução, ouvindo a comunidade, obviamente. Houve uma outra questão que tem a ver com espaços verdes. Para já, por que não se pensou a comunidade desde o início, levando em conta essa questão do espaço verde? Nós agora estamos com o problema do clima e agora vamos reverter tudo, que não é possível, porque há comunidades, por exemplo, ou bairros que já não têm solução. Nós vamos colocar espaços verdes no Palmares onde? Por exemplo. O bairro já está criado. Soluções há. Por exemplo, há 2 anos atrás, 2020, estamos em 2024. Vamos isso, 2024. Tivemos a pandemia. Sentimos necessidade de ter um edifício com espaço verde. Sentimos necessidade de ter alimento ali, em casa. Se tivéssemos uma casa, podemos ter, não estou a dizer que nós não... Se tivéssemos cada uma pessoa, se tivesse uma casa com espaço verde, teria menos problema na pandemia. Eu vou mais além. A questão é, por que é que não se pensou nisto? Na questão do espaço verde. Penso eu que tem muito a ver... Quando? No início, na planificação. No início de quê? No planeamento da própria comunidade, ou seja, da própria urbanização, por assim dizer, porque, se bem se lembra, em todas as casas, a maioria delas, por exemplo, em Achada Grande Trás, havia sempre um espaço verde ao lado da casa, que criava... E até hoje existe esta prática, até o vizinho não reivindicar o terreno e fazer a sua construção. Há sempre pessoas que criam esta dinâmica para pôr lá os seus produtos, couves, etc, etc. Ainda há esta dinâmica. Eu vou mais além. Eu penso que isto não se pensou nisto porque tem mais a ver com a questão do vender mais terrenos. Não se pensou mesmo. Porque se abrirmos espaços verdes, vai ocupar espaço e vendemos menos terrenos. Eu penso que é esta a lógica que se criou e agora queremos reverter isto e não temos espaços para tal. Há que termos aqui uma solução que seja uma solução alternativa, que eu particularmente não sou da área, não sei qual vai ser a solução para termos uma cidade verde verdadeiramente. Quando nós falamos de urbanização, nós esquecemos que a urbanização, o processo de expansão que se fala na cidade da Praia, é que estamos a urbanizar o espaço rural. E quando se fala de animais, eu dou o exemplo do palmarejo. As pessoas criticam muitas vezes, há vacas no palmarejo. O problema não são as vacas sempre estiveram lá. As vacas são pais do palmarejo, as casas é que venderam. O problema é o seguinte, é que quando se pensou, porque o palmarejo não foi planificado, foi bairro informal que se criou e depois a Câmara foi lá tentando reajustar. Não é? O problema é que, mesmo quando se foi reajustar nos anos 2000 e para cá, muito perto, não se criou condições para as vacas. Não se criou condições para as vacas. Né? O mesmo quando nós falamos dos outros animais. Né? Porque quando nós falamos de espaço verde, às vezes é preciso fazer a distinção entre plantas urbanas e espaços urbanos, os espaços verdes urbanos. Nós já tivemos Tahiti. Houve arquitetos, Pedro Martins, um grande lutador, que lutou para aquilo. Aquilo morreu. Não é? Hoje se dá exemplo de espaços verdes, aquela, eu vou utilizar essa palavra, aquela coisa estranha que é a Gamboa, não é? Que aquilo não sei o que é. Né? Isso não é espaços verdes. Quando falamos de espaços verdes, estamos a falar de parques urbanos, não é? Eu não acredito que Praia ainda não tenha solução para isso. Eu acredito que sim, eu acredito que tenha. Porque quando nós falamos de espaço verde é uma coisa que tem a ver com o lazer. Depois temos que falar numa outra questão, que é a questão da agricultura urbana. Porque quando se fala... Nós temos atualmente na cidade da Praia, ou seja, em Cabo Verde são para aí quase 30% de insegurança alimentar.
Agora, se eu manter uma palavra chique para dizer fome, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, porque nós fizemos um mapeamento da cidade da Praia, colaborativo com a Xara Grande Trás e outros bairros, e fizemos um questionário e que bate muito com os dados da própria FAO, não é? Ou do Ministério da FAO, mais concretamente, que era para ir por volta, de facto, dos 30%, 20 e tal, 30% de segurança alimentar. Porque quando nós investimos no planeamento, a questão aqui do planeamento é, eu não estou contra o planeamento, o problema é o que se faz no papel e o que de facto acontece. É este o problema, que tem a ver com a falta de fiscalização, com a ausência do Estado, né? Pelas lógicas de venda de política de loteamento. Este é o meu grande problema. E por outras lógicas que têm a ver com políticas de projeto. Porque nós, infelizmente, não estamos a pensar a cidade da Praia, pensamos em bairros. Uma das questões que eu discutia muito com as associações quando fazíamos do mapeamento e pensar a cidade é pensar o bairro, mas integrado numa cidade. Né? Porque senão estamos a guetizar. Né? Porque se reparar, a praia está dividida em dois. É sul e norte. Não é? É o que eu chamo de centro-sul e o norte. Não é? E temos a ideia que o sul é formal e o norte é informal. Mas o formal está no informal e o informal está no formal. Eu vou aproveitar um ponto que o Edmilson falou durante a conversa, a questão do saneamento. Com a expansão urbana e algumas mudanças sociais, a urbanização veio afetar esse serviço, o saneamento, do seu ponto de vista? Depois volto consigo, Edmilson. Com certeza que sim. E mais uma vez, sempre que se não criar as condições, acaba-se por complicar. Eu acho que ainda é possível nós revertermos este quadro. A Reidi estava a falar numa questão que eu estou aqui a refletir. Nós temos a questão da insegurança alimentar, mais numa perspectiva de... Não é falta de comida, é o que é que nós estamos a comer. É uma outra questão. Não é falta de comida. De certa forma, há casos que há falta mesmo de comida, do que comer. Mas é o que é que nós estamos a comer, o que é que nós podíamos estar a produzir, não é algo novo. Porque as pessoas, geralmente, são pessoas que vieram do espaço rural, que já têm esta prática. É verdade que esta prática hoje é menos, que tem a ver também com o crescimento, com o desenvolvimento nessa perspectiva mais mercantil. Mas tem que se aproveitar disto, porque há muita coisa que pode ser produzida em casa. Produzida em casa e que ajuda no combate à insegurança alimentar. Eu, se calhar, pego mais nesta parte, porque ajuda, de certa forma, nesta problemática que nós temos um pouco por toda a cidade. Saneamento, eu dou outro exemplo do Platô. O Platô é um bairro que foi pensado aí no século muito atrás. Quando se falar do planeamento é o Platô. O Platô parte sul. Saneamento. Se podemos falar de planeamento, falamos do Platô e depois do bairro Craveiro Lopes. Não é? Funcionou de facto. Mas pronto, outras épocas, outras políticas, outros pensamentos. Mas, por exemplo, o Platô foi pensado, é um pequeno planalto. Houve um planeamento urbano na cidade da Praia, um projeto piloto nos anos 60, que não foi continuado, isto é outra história, mas na altura, por exemplo, o Platô tinha um saneamento para a população que tinha. Só que os bairros crescem, o Platô cresceu. O Platô cresceu e pronto, depois houve alguém que achou interessante meter um asfalto em cima do que já tinha. E não teve o tempo de fazer, porque planeamento é uma coisa integrada. O planeamento não é só fazer estradas, é integrado. É tudo, é escola, é tudo social, é tudo, né? E hoje em dia, o Platô cresceu, e tem rede de esgotos dos anos 30, 40 ou 50, por aí. É por isso que de vez em quando ali na rua de Itaperonal os bombeiros vão lá, o ADS vai lá. Porquê? Porque já não suporta. E podia falar de Cidadela. Cidadela não foi pensada para prédios de 11 andares. Aquilo vai ter um problema. E é planificado. E é nisto que eu estou a falar. Não é?
E quando nós falamos da planificação no sentido de aproveitar o que já temos, era o exemplo dos peronais. Nós temos, eu falei da trombose urbana, e uma das variáveis da trombose urbana tem a ver com a circulação, os fluxos da circulação. A praia está insuportável e vai piorar, não é? Porque não pensamos nisso. Mas repara uma coisa, nós temos na cidade da praia, nós temos na cidade da praia pedonais naturais, dos ditos informais. O que acontece, por exemplo, se nós aproveitamos esse espaço e fazemos lá um pedonal a vez de fechar a estrada? E tivemos um exemplo disso no projeto de Chalabas, na Chaia Grande Frente. A partir do momento que tu intervens numa zona, porque as pessoas às vezes não é falta de dinheiro, as pessoas às vezes têm dinheiro. Mas o problema é que como não há uma intervenção pública, as pessoas têm dinheiro. Então o problema está na forma de pensar, na forma de fazer coisas diferentes. É isso que eu estou a tentar dizer aqui. Já estamos a ficar com o tempo muito rapidamente reduzido, por isso eu queria lançar esta questão, uma questão para todos, que é quais são as principais, começando consigo, Ângela, desculpa, quais são as principais políticas públicas necessárias para uma urbanização sustentável? Muito rapidamente, já estamos a caminhar para a reta final. É assim, para um desenvolvimento sustentável. O que eu vou repetir, temos 3 pilares que devemos respeitar: ambiente, social e econômico. Tendo esses 3 pilares, vamos ter sempre um urbanismo ou uma cidade em desenvolvimento sustentável. O objetivo mundial é esse. O objetivo mundial é esse: ter cidades em desenvolvimento sustentável, ter cidades desenvolvidas sustentavelmente. O que falta? Só para complementar. O que falta agora é solucionar. O que já temos. Temos que adaptar ao existente e criar esses pontos do objetivo de desenvolvimento sustentável, que é a inclusão, que é erradicar a pobreza, que é espaços verdes, dar melhor condições à vida da população, cidades, comunidades saudáveis, sustentável, é incluir a comunidade na elaboração do plano, na elaboração do existente, na adaptação do existente, incluir tudo isso, todos esses elementos podemos cativar, podemos trabalhar no que temos. Agora, temos que trabalhar... processo de inclusão. Já estamos Sim, mesmo temos sem que tempo. Trabalhar para o futuro, daqui a 30 anos. Não podemos pensar no passado, podemos pensar sim no passado, mas preparar o presente para daqui a 30 anos. Porque temos que deixar um legado, temos que deixar algo para os nossos filhos verem e fazerem melhor ainda para mais 30 anos e assim sucessivamente. Reli, muito rapidamente, do seu ponto de vista, quais são as principais políticas públicas necessárias para um urbanismo sustentável? É tudo que ela disse, mas preciso priorizar. Temos que deixar da política de gentrificação, de turistificação e de urbanização da cidade e pensar, porque quando pensamos na cidade da praia, mas cidade da praia, sal, tudo, né? Estamos a gentrificar a orla marítima e isto não traz sustentável porque depois traz conflitos. Né? É priorizar e ver de facto qual é a melhor solução para as pessoas naquela comunidade. Do seu ponto de vista, quais são as políticas mais urgentes? É fazer política que não existe. Não há políticas. Temos medidas políticas pontuais a belo prazer do investidor. É preciso haver uma política pública urbana de facto na cidade de praia. E isso ainda não temos, porque seguimos orientações outras. E isto engloba tudo o que ela disse. Edmilson, quer complementar? Não, eu só queria dar um exemplo muito rapidamente sobre a questão da política, o que já se disse aqui. Quem não se lembra do problema do esgoto que nós tivemos em Axara Grande Trás durante muito tempo, que ainda temos o problema. Há, sim, uma medida que está temporariamente a resolver, mas ainda o problema está lá, porque não há esgotos e lá está aquela questão do saneamento que não há. Nós vamos construir em cima sem pensar que depois as pessoas vão precisar de ter esgotos e nós tivemos o problema que tivemos, uma questão de saúde que ficou lá muito tempo e muitas pessoas ficaram doentes por causa disso e ainda não há uma solução para este problema. Bem, ficamos sem tempo. Agora é só agradecer a vossa participação aqui no programa. Muitíssimo obrigada. E boa noite a todos. Obrigado. Boa noite.
Bem, a urbanização é um processo inevitável, mas cabe a todos, cidadãos, autoridades, trabalharem juntos para garantir que este desenvolvimento seja sustentável e inclusivo. Muito obrigada pela companhia. Até ao próximo Em Debate. Boa noite.